Olá, amigos, tudo bem? Muita alegria, satisfação. Nesse mês da advocacia, o mês de agosto é dedicado ao advogado e a gente teve essa ideia de trazer um pouquinho o debate do regime próprio de previdência social, aquele destinado aos servidores, e eu queria fazer essa troca de ideia com você, que ainda não atua no previdenciário, quer começar a atuar com servidor, ou que já atua no regime geral de previdência social, lá no INSS, quer também atuar com servidores públicos. Então, esse é o nosso convite para que você conheça essas milhares de oportunidades que você tem de atuar na assessoria, no planejamento previdenciário do servidor público, que é muito importante e faz total diferença. Então, é nesse intuito, no mês do advogado, que nós vamos buscar fazer uma conversa com você de forma muito dinâmica, muito objetiva. Nosso objetivo aqui é tratar de informações que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Eu quero deixar aqui para você, a gente está fazendo esse bate-papo pelo YouTube, mas para você que ainda não conhece o meu Instagram, você basta colocar Augusto Almeida 01, que lá nós também temos dicas quase que diárias sobre direito previdenciário, principalmente quanto a servidor público, mas também muitas atualizações. E a gente vai começar conversando com você sobre essa modalidade, esse novo pacto, essa nova forma de aposentadoria dos servidores públicos. E importante dizer que o servidor público ele chega junto com a família real portuguesa lá em 1808. Então, os primeiros servidores públicos chegam ao Brasil em 1808. E o Estado é essa grande máquina, é a maior máquina que nós temos, é a União, depois os estados e os municípios, o Distrito Federal. E essa máquina tem alguns objetivos que são muito claros. Os principais, ela presta serviços para a comunidade. E como é que ela presta esse serviço à comunidade? Através de servidores públicos, que são selecionados. Nós temos um Sistema Único de Saúde, o SUS, vai ter lá o porteiro, vai ter o médico, o dentista, o auxiliar de enfermagem, o recepcionista. E na maioria dos cargos, eles são selecionados através de um concurso público. Ou seja, a gente só pode tratar no regime próprio daquele servidor que ingressa nessa grande administração através de um serviço público, através de um concurso público. E são as mais variadas categorias. Nós temos ali a área da segurança, assistência social, nós também temos a parte administrativa, a educação. Então, nós temos vários, o Estado, o município, a União presta vários serviços e ela seleciona esses servidores para trabalhar. Ocorre que, muitas vezes, a legislação é alterada no decorrer da vida desse servidor. E ele fica muito em dúvida qual é a regra, qual a forma que vai ser calculado, qual a data da aposentadoria, e muitas vezes também não tem informações sobre como protocolar essa aposentadoria, quais são as regras específicas, se existe de fato alguma regra específica para o seu caso concreto. Então, nós precisamos estar atentos a essa análise do servidor público, e ele também tem um perfil diferenciado. Dentro da administração, você pode atender desde o professor, você pode atender um juiz, um defensor, um médico, um policial, você pode atender várias pessoas, um guarda municipal, são várias as pessoas que você pode atender. E nós temos um marco principal nesse momento, que é a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Antes disso, é importante informar para você como é que eu posso começar a estudar o direito previdenciário. A gente vai ter que fazer aqui uma diversificação e algumas pontuações sobre determinados elementos para que a gente possa começar a entender esse servidor público. Então, leitura obrigatória, artigo 37, 38, 39, 40 da Constituição. Esses são para começar. O primeiro exercício que nós temos que entender é que, até a edição, a publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, você já pode anotar para fazer a leitura desse texto, Emenda Constitucional número 103 de 2019. Completa 5 anos agora, no dia 13 de novembro de 2024. Antes dessa emenda, nós tínhamos um pacto federativo muito bem definido.
Inclusive, o STF já tinha decidido e definido alguns critérios muito relevantes sobre o caso. O primeiro, antes da emenda constitucional, estados e municípios desejavam fazer regras diferentes daquelas estabelecidas na União. E existe um pacto entre a União, os estados e o Distrito Federal. Algumas coisas são de competência só da União, são competências privativas da União. Outras são competências divididas, então tem assuntos que são de competência da União e dos estados, da União, dos municípios, estados e municípios, ou só competências individualizadas. Nesse sentido, antes da emenda constitucional, número 103, chegou até o Supremo Tribunal Federal uma questão. Se, no caso da legislação previdenciária, era uma competência que poderia ser dividida entre a União, os estados e a União, os municípios. E o STF decidiu que as regras previdenciárias, elas eram de aplicação imediata e de reprodução imediata. Isso significa que aos municípios, Estado e Distrito Federal, cabia fazer a reprodução da norma federal no que diz respeito aos servidores públicos, ou seja, não existia uma margem para que, por exemplo, determinado Estado criasse a aposentadoria de determinada categoria ou fizesse a forma de cálculo de outra forma. Ocorre que o tempo passou, existem tentativas de reforma da Previdência ali desde 2016, mas ocorreu apenas em 2019. Partindo desse princípio que a alteração tem que ser feita para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal, e o governo tinha necessidade da aprovação dessa reforma da Previdência, pela primeira vez, na Câmara dos Deputados, fez a ruptura dessa norma. Ou seja, para que a emenda constitucional fosse aprovada, necessitaria um debate muito amplo, ou seja, teria que ter um debate ali, os deputados, os senadores, mais ampliado para aprovar essa emenda, essa reforma. Então, qual foi a maneira, a solução encontrada para resolver esse problema? Excluíram-se os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, a emenda constitucional número 103 de 2019, ela é válida apenas para o regime geral de previdência social, ou seja, lá no INSS, e para os servidores públicos da União. Mas nada vedava que os estados e os municípios pudessem fazer essa operação. E logo na sequência da emenda, já no final do ano de 2019, vários estados realizaram as suas reformas da Previdência que estavam previstas. Ou seja, nós já tínhamos novos regramentos baseados ou não na emenda constitucional número 103, porque foi dada uma maior liberdade para que os estados e os municípios pudessem trabalhar as suas reformas. Lembrando que ainda tinha uma PEC paralela que ia cuidar da reforma dos estados e municípios, mas até agora ela não avançou muito nesse sentido. Então, os estados, eles têm um compromisso com os seus servidores inativos e com os pensionistas. E aqui é importante falar para você que atua no regime geral, que nós temos vários benefícios previdenciários. No regime próprio de previdência, nós só temos 2 benefícios: as aposentadorias e suas modalidades, e também nós temos a pensão por morte. A aposentadoria é para o servidor e a pensão por morte é para o seu dependente. Então, os estados e municípios começaram a editar as suas reformas previdenciárias. Olha só o que aconteceu. Antes era possível ter uma previsibilidade. Bom, a norma no Rio Grande do Norte é igual à da União, que é igual à do Rio de Janeiro, que é igual à do Amapá, que é igual à do Pará, do Amazonas. Então, as normas eram iguais. E agora, como é que fica a cabeça do servidor e do advogado que precisa atuar e entender que, possivelmente, cada estado já tem sua reforma, cada município já editou a sua reforma? É nesse ponto que entram as oportunidades. Porque, para você saber como se opera a aposentadoria no estado do Amazonas, é necessário que você faça a leitura se ocorreu ou não uma reforma da Previdência no estado do Amazonas. Se você quer saber da aposentadoria no município de São Paulo, do servidor público, você vai ter que estudar a legislação do estado de São Paulo. E elas podem ser semelhantes à reforma da Previdência, ou seja, com um texto igual, ou podem ter alterações. Ficou a cargo do legislador
e ficou mais fácil para as categorias fazer esse debate. É nesse ponto que a gente começa a ver uma regionalização da advocacia previdenciária. Embora a lei esteja posta na internet, basta fazer a pesquisa, mas agora nós temos vários critérios diferenciados que não são mais uniformes. E é dentro dessa perspectiva que nós trazemos as oportunidades para o advogado, também para o servidor público, entender como é que funciona a sua aposentadoria. A emenda constitucional número 103, ela já veio trazendo algumas alterações. Ela, inclusive, faz a legalização constitucional, ou seja, ela traz para a Constituição o Instituto da Reabilitação, que não tinha previsão. Ela traz que a competência para legislar sobre a inatividade de bombeiros e policiais é da União, uma questão que trouxe bastante debate. Ela trouxe também a questão que, quando um servidor público se utiliza de tempo do regime geral, ele encerra aquele ciclo, ele encerra aquela razão de existir, aquele período. Então, é muito importante os servidores entenderem que nós tivemos uma alteração muito efetiva. Mas, para você trabalhar com o servidor público, não basta saber só de regime próprio. Você tem que saber de uma coisa que é muito importante. O servidor público, ele tem 2 campos de atuação. Quando ele está na ativa, ou seja, quando ele está trabalhando ainda, o servidor público em exercício, ele tem uma regra, que são os estatutos, e o plano de cargos, carreiras e salários e as leis, que vão dizer, por exemplo, se aquele servidor tem direito no cálculo da sua aposentadoria, ter determinada gratificação, se ela incorpora, ele vai ter determinado valor que ele recebe na ativa, uma gratificação, se determinado adicional pode ou não incorporar, se ele casar, ele perde o benefício. Então, nós temos essas regras que você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai colocar no Google, depois que assistir a nossa aula aqui, e vai colocar Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, Estatuto dos Servidores do município de Campinas, Estatuto dos Servidores do município de Macapá. Você vai fazer essa pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai procurar o plano de cargos, carreiras e salários que vai estar determinado ali, por exemplo, para um médico, quais são as gratificações que tem para ele, o que vai incorporar, sim ou não. Então, esse é o primeiro elemento, estudar o regime jurídico, o Estatuto do Servidor. Ali vão estar todas as regras para ele, inclusive para perda do cargo, para demissão, para cassação de aposentadoria. Depois, nós temos que fazer a análise do regime geral de previdência social, ou seja, lá do INSS, saber se aquele servidor não tem uma vida pregressa lá no regime geral, fazer ajustes no seu CNIS, fazer atualizações no CNIS. Então, a gente tem que pedir para o servidor a senha do INSS, com previsão no contrato, fazer também a busca ativa dessa senha, se ele não tiver, para manusear o seu CNIS, para verificar, de repente, se ele não for empresário e não pode fazer a complementação de contribuições, se não tem a possibilidade de retroação da data do início da contribuição, da retroação da DIC, se ele não teve um período rural e é passível de indenização, se ele não foi aluno aprendiz, se ele não tem tempo dobrado por ter trabalhado nas Forças Armadas, se não tem indicadores no seu CNIS que podem prejudicar a sua aposentadoria. Então, nós temos que fazer essa análise e compreender de forma integral tudo aquilo que é necessário para o servidor. De repente, a gente tem que emitir uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, cancelar uma CTC ou revisar uma CTC. E como é que a gente faz essa análise ampla? É através de um produto chamado planejamento previdenciário, que você não tem obrigação nenhuma de entregar resultado concreto, mas apenas de fazer uma análise, tal qual o médico faz. Quando nós chegamos no consultório médico, ele muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue atribuir determinada resposta. Então, o que ele passa? Exames para você. Você retorna, ele faz a leitura do exame e passa mais exames ou medicações, ou explica para você o que está acontecendo. No caso do advogado, ele faz essa entrevista, entende o regime jurídico do servidor, ou seja, o estatuto,
o plano de cargo, carreira e salário, olha também para a vida pregressa se não tem INSS ou se ele também não foi de um outro, se ele não trabalhou em um outro ente. Se antes ele não foi concursado de um município, de um estado, por exemplo, se não era professor no município e depois passou para técnico administrativo no Tribunal de Justiça, para analista, para oficial de justiça, se não passou em outro cargo, se era acumulável sim ou não. Ainda tem mais um outro ponto, que muitos estados, a maioria já tem efetiva, que é o regime de previdência complementar, que a partir da sua efetivação, dá direito àquele servidor que já estava na ativa de migrar para o regime de previdência complementar, e para quem já ingressa no serviço público com a edição desse regime de previdência complementar, ele já é obrigado a aderir a esse regime. E nós também precisamos conhecer um pouquinho do serviço de proteção militar, ou seja, se de repente ele não foi das Forças Armadas, não era Marinha, Aeronáutica, tem que olhar toda a vida do servidor para poder fazer um planejamento efetivo para ele. E uma coisa que eu acho importante, planejamento não é entrega de datas, muito menos de valores. Isso aí é um relatório. Você tem que fazer uma análise da vida do servidor. Aposentar um servidor, qualquer um pode fazer. Isso é claro. Agora, se você vai fazer a melhor aposentadoria, aí é outra coisa. Você não pode fazer planejamento previdenciário, escute bem, você não pode fazer planejamento previdenciário fazendo análise apenas da vida e da lei previdenciária do servidor. Eu vou repetir para você, porque isso aqui é uma verdade. Não existe planejamento previdenciário do servidor público sem a análise do regime jurídico administrativo, sem a análise ali do plano de cargos, carreira e remuneração, se não tiver análise do estatuto desse servidor, se não tiver análise da vida pregressa dele no INSS, você não consegue fazer um planejamento. Você pode entregar algo parecido, similar, mas não um planejamento. Então, partindo desses elementos, é necessário que se faça essa verificação e aí abre-se o mundo. O planejamento previdenciário é aquela revisão no carro. Então, chegou o carro, você vai ver, olha, precisa fazer esse ajuste aqui, ó. Se não fizer esse ajuste, o carro vai andar, mas não vai andar muito. Se fizer esse ajuste, o carro vai andar bastante. E, principalmente, entender o que é que motiva uma pessoa. Lógico que todo mundo quer se aposentar, que já chega em uma determinada idade, quer se aposentar, quer ter algum tipo de conforto, de lazer. Mas tem pessoas, a maioria busca por um motivo. Então tem gente que está muito preocupada em se aposentar porque sabe que vai diminuir um pouco os seus proventos, que é o nome dado ao valor recebido pelo aposentado. Então sabe que vai diminuir um pouquinho, só que ele paga a faculdade do filho, ele paga a escola do neto. Então qualquer perda para ele financeira é muito prejudicial. Então ele quer entender a dinâmica, mas principalmente ele quer que você seja assertivo. O que ele pode fazer para melhorar a aposentadoria dele? O que pode ser feito para que ele se aposente da melhor forma possível? Outros vêm de um estado e moram em outro estado, a família está morando em outro lugar, ou tem um sonho antigo de fazer determinada ação e o serviço público impede que ele faça. Então você tem que analisar, entender qual é o sentimento, que sentimento leva aquele servidor a buscar você, qual é a análise, qual o objetivo, e você tem que transportar isso para o planejamento previdenciário. Você não é obrigado a dar uma boa notícia. Faltam 10 anos para você se aposentar. E pensar da forma correta. São 10 anos que eu tenho para mudar um cenário. Então, o planejamento previdenciário é como se você fosse para o futuro, verificasse qual vai ser o padrão de aposentadoria dele, entendendo qual é o padrão de vida dele hoje, vai fazer análise, trazer soluções, trazer alternativas para que aquele futuro seja um pouco melhor para o servidor. E aí você vai começar a conversar com esse servidor, vai entender. Ele é professor? Ele é policial? Ele é da área da saúde? Ele é pessoa com deficiência? Se ele for uma dessas pessoas, você já vai verificar que nós temos regras específicas para esse servidor. Não é de nenhuma dessas? Temos regras. Você vai verificar logo após se houve reforma da Previdência no seu estado. Então, se houve reforma da Previdência, a partir de que data começa a vigência dessa reforma? Então, por exemplo,
Determinado estado foi dia 10 de junho de 2023. Então, você tem que calcular se aquele servidor cumpriu todos os requisitos até 10 de junho. Se ele cumpriu todos os requisitos da regra anterior, ele tem direito adquirido. Se ele não cumpriu tudo, ele vai para uma regra de transição. Então, você já começa a organizar. E você vai verificar, fazer algumas conclusões. Por exemplo, uma dica importante. Todo aquele servidor que ingressa no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem direito à integralidade e à paridade. O que seria essa integralidade? É você ter direito à sua última remuneração enquanto servidor, com todos aqueles valores que são de caráter pessoal e permanente. Por exemplo, um adicional de insalubridade entra no cálculo? Não, mas o doutorado dele, que fez aumentar a sua remuneração, vai incorporar sim. Então, você vai ter o último salário. E a paridade é que quando houver um aumento para o servidor na ativa, então imagina que era um professor, houve um aumento para esse servidor da ativa de 10%, vai ter aumento também para o servidor aposentado ou para o pensionista que se aposentou que era oriundo de um servidor que tinha direito a essa regra. Para todos aqueles que ingressam a partir de 1º de janeiro de 2004, é cálculo da média com reajuste anual. Cálculo da média, pegar todas as contribuições a partir de julho de 1994, fazer uma média. E a atualização anual é, logicamente, os mesmos parâmetros utilizados no INSS. Então, é muito importante que você estabeleça parâmetros diretrizes. E saber, principalmente, você pode até morar em um município que não tem regime geral de regime próprio, mas no seu estado tem um regime próprio. E você já se atentou quantos servidores tem no seu estado? O estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de servidores. A União tem 500 mil servidores. Rio de Janeiro tem mais de 170 mil servidores. Será que você não tem acesso a nenhum desses servidores? Porque é assim que funciona. O servidor, quando tem um trabalho bem feito, ele indica. E você ainda tem, além do planejamento previdenciário, a própria ação de aposentar o servidor. E muitas vezes o servidor tem direitos estatutários que estão garantidos ali. Na União, nós já não temos ali a famosa licença-prêmio, mas em muitos estados ainda tem a licença-prêmio. Então, vamos dizer que o servidor não gozou dessa licença. Ele pode ter ela convertida em pecúnia. Então, é importante entender as ações. O servidor se aposentou, mas você alertou que não tinham todas as progressões. Então, você vai ter que ingressar com uma ação administrativa, dependendo do caso, ou judicial, e depois vai ter que fazer uma revisão, e, logicamente, você também vai receber em razão desse retroativo. Então, por exemplo, um médico que está sem as suas progressões, 3 progressões, hoje ele recebe 12 mil, mas, na verdade, era para estar recebendo 15 mil há 4 anos. Então, você vai ter que buscar esse retroativo, a implementação desse valor, você vai receber o percentual desses atrasados e ainda vai fazer a revisão da aposentadoria desse servidor. Então, é muito importante, são muitas oportunidades, e é lógico que a gente não vai conseguir trazer todas para você nesse momento, mas o fato principal é que, independentemente do estado que você mora ou do município, os servidores públicos trazem essa oportunidade, e a administração tem essa característica. Muitas vezes, ela não resolve no administrativo, ou no administrativo ela só resolve questões de implementação. Então, vamos voltar para esse caso da progressão do médico. Então, o médico tem lá progressão, atrasadas. O que o Estado faz administrativamente, geralmente, ou o município? Se ele ganhava 12 era para ganhar 15, eles começam a pagar os 15 a partir dessa data, mas o atrasado fica perdido. Então, você vai ter que fazer esse ingresso. Outra coisa importante, servidor público que se aposentou, mas tinha algum direito que era obrigação do Estado implementar, mesmo que tenha passado 5, 7, 10, 15, 20 anos, esse servidor pode buscar a revisão da sua aposentadoria. Então, é importante que nós possamos estar atentos, que você busque esses clientes, olhe com atenção e com respeito, porque eles buscam um produto e buscam um serviço. Então, eu quero foram umas rápidas reflexões, trazendo aqui para você, mas eu quero também fazer o convite para que você me siga lá no meu Instagram,
Augusto Almeida 01. A gente vai ter uma mentoria também, estou trazendo aqui durante essa semana toda, nós vamos conversar, hoje aqui no YouTube, mas a partir de amanhã no Instagram. Amanhã, 5 horas no Instagram, e a partir de quarta-feira a gente vai conversar às 18h30. Então, se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui. Se quiser falar comigo, você pode deixar aqui também um comentário. Peço que você dê um like aí para gente. E muito obrigado a todos. Um forte abraço.